Sejam bem-vindos ao nosso primeiro podcast. O nome dele eu não sei ainda. Vocês precisam me ajudar. Eu tenho certeza que vocês juntos são mais criativos do que eu. Esse é o nosso primeiro e eu preciso da sua ajuda escrevendo nos comentários qual o nome do nosso podcast. Me ajuda, dá suas sugestões, pode pensar à vontade, mas eu vou falar uma coisa para vocês. O nosso primeiro tá especial. Eu tô emocionado, não sei se eu vou chorar. Não sei se eles vão chorar, eu acho que todo mundo chora, mas se não chorar também a gente vai se divertir e vai ser um tempo de edificação e crescimento, vai ser um tempo de muitas histórias. Eu estou com meus convidados especiais, o meu pai e a minha mãe, Sérgio e Keila, os meus papais queridos. Aproveitando esse tempo que eles estão aqui, resolvi convidá-los para esse bate-papo para falar um pouquinho da nossa história, falar um pouquinho de ministério, falar um pouquinho de vida. Sejam bem-vindos, pai e mãe. Começa com as mães primeiro, com as mulheres. Mãe, seja bem-vinda. Obrigada. Deus te abençoe. Tá Esse bom. ministério. Tá à vontade, mãe? À vontade. Tá em casa, mãe? Quase. Quase em casa. E você, pai, seja bem-vindo. Obrigado. Eu estou muito lisonjeado e agradecido por participar do primeiro podcast sem nome. Acho que vamos escolher um bom nome para ele. Obrigado, pai. Obrigado mesmo. Então, vamos começar a conversar. Vocês têm uma história linda juntos. Quanto tempo de casados? Quase 51 anos. Em julho completaremos 51 anos. Quase 51 anos. É muito tempo juntos. Queria dar a oportunidade para vocês falarem um pouquinho da história, não só do casamento, mas falar um pouquinho da história. Primeiro, pessoal de vocês, como é que foi a vida, a infância, onde nasceu, como é que foi o seu nascimento lá, a sua infância, a sua adolescência, a juventude. Fala um pouquinho, mãe, conta um pouquinho da sua história para nós, seus pais, seus irmãos, fala um pouquinho disso. Bem, eu nasci em João Neiva, No Espírito Santo. Espírito Santo. Uhum. Na época ainda era distrito, né, de Ibiraçu. E foi uma infância tranquila, que a gente nem lembra tanto, porque não tinha tantas marcas, né, como hoje, né? Hoje as marcas são mais profundas. Mas eu me lembro de algumas brincadeiras, brincar de boneca, construir as nossas bonecas de pano, né? Você brincava em casa? Brincava em casa. A adolescência foi muito tranquila, não tivemos, assim, nenhum motivo de rebeldia, né? Frequentando a igreja. Eu me lembro que antes da adolescência eu gostava muito de ir à igreja. Às vezes meus irmãos não queriam ir, eu ia de bicicleta, montava na garupa e ia de bicicleta com o papai. Eu amava sair com ele de bicicleta. É tanto que eu tinha a honra de ser parecida com ele, né? E eu gostava muito disso, de ser parecida com ele. Na fisionomia? Fisionomia, olho, né? Meu olho, né? O único que eu tenho olho mais claro lá em casa sou eu. É isso, eu preciso dizer para vocês, nenhum de nós três nasceu com olho claro. Isso a culpa é de papai, com certeza. A juventude foi muito tranquila também, não tivemos rebeldia, né? Foi muito tranquilo. Logo também com 22 eu me casei. Sérgio casou com 24. E logo seguimos, ficamos mais 5 anos morando lá em João Neiva. E depois fomos para Vitória, né? Quando você ia para a igreja, era vovô, vovó, os meus tios, ou era só o vovô que ia com você? Não, é esse culto de oração, né? Culto de quinta-feira, né? Geralmente era nos outros dias. No domingo íamos todos, menos o mais velho, que ele não gostava muito de igreja, tanto que ele depois ficou muito tempo, ficou fora até falecer. É o único irmão que eu tenho que faleceu. E porque durante a semana geralmente a gente ia, eu e meu pai mesmo. Entendi. Participamos de todas as organizações da igreja, Mensageiro do Rei. Igreja Batista. Mensageira do Rei, depois fui líder das moças, Sociedade de Moças, e foi um tempo muito legal. Participava de teatro, né, na igreja,
fazia muito dramatização, e eu era boa, que eu chorava. Sim. Com- Com facilidade. Você estudou em João Neiva? Você se formou no quê? Então eu fiz magistério, Uhum. né? E na igreja também eu tocava um pouquinho de órgão, quando a minha professora não podia. E magistério mesmo que eu fiz. Uhum. E quando você começou a trabalhar, você foi trabalhar com o quê, mãe? Então, aí eu dei só tive... A experiência de professora minha foi só 1 ano. Uhum. Depois eu entrei na área da saúde trabalhando em laboratório. Eu era técnica de laboratório. E ficou a E vida inteira? fiquei, gostei, amei entrar na área da saúde. Foi Eu muito bom. tenho boas memórias de ir no laboratório com a mamãe. Pai, e você? Fala pra mim aí como é que foi um pouco da sua história, nascimento, onde você nasceu, infância, adolescência, juventude. Eu nasci em Aimorés, Minas Gerais. Lá eu vivi com meus pais até 5 anos, mais ou menos. Meu pai foi transferido para uma outra cidade de Minas Gerais chamada Carlos Chagas. E lá eu fiquei até os 6 anos de idade. 1 ano de Aimorés para lá, fiquei lá 1 ano, mas adoeci. E meu pai não tinha muito recurso e uns 4, 5 filhos já. E eu adoeci. E a recomendação é que eu procurasse um lugar mais avançado para cuidar da minha enfermidade. Eu não lembro mais qual foi, o médico disse, mas eu não acreditei nele. Hoje eu não acredito mais. Ele falou. E aí minha mãe escreveu uma carta que demorava só 5 dias, 3 dias para chegar. Essa carta chegou para minha avó. A minha avó saiu de Vitória. A minha avó eu chamava carinhosamente de mãezinha. O meu avô de paizinho. Era um cearense, uma baiana. E aí a minha avó se deslocou de Vitória até Carlos Chagas. Dava uns 2 dias quase de viagem. 2 dias. Demorou. Mas chegou lá rapidamente, me encontrou, eu estava bem, não estava legal. Aí me trouxeram para Vitória, mais 2 dias de volta. Uau. E chegando em Vitória, cuidaram de mim, me levaram aos médicos. Na verdade não eram muito aos médicos, porque naquela época eram poucos os médicos, mas farmacêuticos experientes e tal me trataram. E eu acabei melhorando. Só não voltei, eu fiquei de voltar para casa e eu sentia muita saudade, né, dos meus pais, dos meus irmãos, mas não voltei mais. Não voltei porque não tinha como voltar. Logo me puseram na escola, eu acho que eu entrei na escola e eu tinha 6 anos, 6 anos e meio, por aí. Entrei, mas eu gostava de estudar e de repente eu já passei para o 2º ano, porque eu fui alfabetizado pelo meu paizinho. Eu já entrei na escola, eu sabia tabuada, eu sabia ler, escrever, eu já sabia um monte de coisa. Quando eu entrei na escola, e eu fiquei adiantado. E lá, foi assim que aconteceu com a minha vida, mesmo com saudade. Não dava para voltar, porque eu só podia voltar nas férias. E aí, as férias eram de 3 meses. Às vezes a minha avó podia ir, ia, às vezes não. Então eu fui ficando. Esse deslocamento que demorava 2 dias era de quê? Era de carro? Era de trem. Era um trem que saía de Vitória e ia até Aimorés. Aí parava em Aimorés, era aquela Maria Fumaça ainda. Andava a 5 km por hora, aquela coisa. E em Aimorés a gente dormia de madrugada, pegava outro para Valadares, né? E depois ônibus até Teoflotone pegava um outro trem, era muito longe, era muito longe. Por isso demorava tanto. E fiquei lá, comecei a estudar, gostei de estudar, não tinha outra coisa que fazer, era estudar e fui estudando. Sim. Como é que foi a sua adolescência, a sua juventude? Não, a minha Vitória. adolescência foi tranquila, porque era eu só com os meus avós. O meu lazer era com os meninos da igreja, vivia na igreja, né? Tinha encontro de embaixadores, tinha encontro de jovens, eu estava junto. Me tornei embaixador também. E
comecei a jogar bola com a turma da igreja. Nós tínhamos um time e a gente disputava os campeonatos. E aquilo foi me entrosando com a turma, entrosando. Então é daí que vem o DNA que a gente é tão bom de bola, né, como você. Eu não sei se vocês são iguais a mim, mas eu era bom de bola. Eu era bom de bola. Eu comecei a jogar futebol de salão com 15 anos. Aí, ó. Eu era bom de bola. É por isso que eu fazia muitos gols. Tudo de letra. Eu também. E por aí. Aí resolvi estudar. Estudei. E na igreja, o tempo todo na igreja, praticamente. Folga, igreja. Mas não dava muita folga, porque tinha que ajudar em casa. Nós morávamos numa chácara e eu tinha que ajudar a cuidar das plantas, a procurar as formigas para meu avô chegar, o paizinho, e matar depois com aquele veneno, aquela coisa toda. Vovô era um pregador, não era, pai? Com certeza. Ele tinha o quarto ano primário, eu acho, né? Mas ele não deixava de ler a Bíblia. Eu via lendo a Bíblia todos os dias. Todos os dias. Ele chegava do serviço, ele trabalhava numa serraria da Vale do Rio Doce. E aí quando ele chegava, tomava aquele banho legal. Primeiro ele tomava antes, que era de madrugada, para poder ir trabalhar. E quando voltava, tomava de novo, porque estava cheio de pó. Chegava, sentava lá, pegava a bíbliazinha dele, riscava. E eu ficava incomodado com aquilo. Que esse velho, eu vê tanto nesse livro que ele não para de ler. Foi aquilo que foi me. E eu comecei a me interessar pelo estudo da Bíblia. E aí a primeira lição que eu quis saber, que eu quis conhecer, o primeiro livro foi o livro de Juízes, onde tinha a história de Sansão. Que eu queria ser forte como ele. Que legal. Bacana e tal. Aí eu falei, eu vou estudar. Você cresceu, formou em quê? Trabalhou com quê? Tá. Aí fiz todo o primeiro, segundo graus. E depois eu resolvi fazer... Eu precisava trabalhar. Porque o paizinho, ele acabou se aposentando da Vale do Rio Doce, aí o recurso diminuiu bastante, então, e eu já estava com 18 anos, então eu precisava trabalhar. Comecei a fazer um pré-vestibular para medicina, eu queria ser médico. Comecei a fazer um pré-vestibular para medicina, estudei muito, mas muito mesmo, mas não passei no primeiro vestibular. E aí me chamaram para dar aula numa escola. E eu fui dar aula nessa escola. E a turma gostou. Eu queria fazer medicina, então eu estudei muito biologia, muita ciências, de um modo geral. E aí me chamaram para dar aula mesmo assim. E eu fui dar aula, tomei gosto pela coisa. E fiquei dando aula nessa escola um tempão. Fiz outro vestibular, não passei de novo. Para medicina. Para medicina. Falei, não dá, eu vou ter que fazer outra coisa. Eu vou fazer biologia, por exemplo. Aí surgiu um curso para dar aula em umas escolas chamadas polivalentes, que era era um convênio do Brasil com os Estados Unidos, portanto era federal. E eu fiz esse curso, foi um curso intensivo de 1 ano, eu estudava de segunda a sábado, só descansava no domingo o dia todo. 1 ano? 1 ano. No final, fizemos as provas e a gente passou, eu e mais alguns, e fomos escolhidos para dar aula nessas escolas, no estado. Tinha escola em Nova Venécia, Colatina, Cachoeiro, Guarapari. Tudo no Espírito Santo. Tudo no Espírito Santo. Nos outros estados também, mas nós fizemos para o Espírito Santo. E eu fui trabalhar em Nova Venécia, que é uma cidade do Espírito Santo. Comecei lá como professor de ciências. Esqueci medicina, gostei tanto de dar aula, gostei muito de dar aula. E aí, esqueci de medicina, não fiz mais. Você formou em Direito, não. Onde que o Direito entrou e onde que o Ministério, onde o chamado entrou aí? Pois é. Depois de fazer ciências, fui para o interior, só que no interior não havia nenhuma faculdade, não havia como crescer
tinha como crescer. Aí eu pensei, estou enferrujando, aqui no interior estou enferrujando, eu tenho que fazer alguma coisa, não posso ficar nisso. Embora fosse um bom professor, ele desse muitas aulas, mas eu queria fazer mais. Na verdade, quando era menino, eu ouvia meu pai dizer, eu quero que meu filho seja doutor, que meu filho seja advogado. O seu pai que não era o paizinho. Não era o paizinho, era meu pai. Uhum. Que nem ia me ver, não sabia nem onde eu estava. Mas ele queria, eu quero que esse filho seja doutor, seja advogado e tal. Tá aí. Vou para Vitória, vou fazer direito. E fui para Vitória. Chegando lá, fiz a prova, vestibular, passei e comecei a fazer direito. Trabalhando muito, trabalhando muito na escola. Eu trabalhava em 2 escolas. Eu trabalhava para o Estado e fui trabalhar no Colégio Americano Batista. Então eu dava aula nos 2. Depois só fiquei no Batista. Mas fui estudar direito. Gostei, achava legal e tal. Pastor, nada, não queria não. Porque eu conhecia a vida do meu pastor. Como é que é o nome dele? Pastor Manuel Leal. Já com E Cristo. já éramos casados, né? Aí já. Eu já tinha vocês. Nós tínhamos, né? Vocês. Aí o que acontece? Não, pastor, eu não quero ser, porque eu era diácono também. Novo, muito novo, mas diácono. E eu tinha muita intimidade com esse pastor. Eu entrava na casa dele, eu abria a geladeira e tal. E eu abria a geladeira às vezes do meu pastor e dizia, puxa, não tem nada, tá muito fraco. Mesmo? Tá fraco. Aí ia para reunião de diácono e dizia, precisamos cuidar da dispensa do pastor. E o pastor, ele era pastor tempo integral? Ele só vivia do ministério? Não. Ele trabalhava no Colégio Americano também. Professor também? Não, ele era coordenador. Ele era coordenador. Ele trabalhava lá. Mas eu via que precisava aumentar o salário dele porque estava muito fraco. Aí eu trazia para a reunião de diáconos e nós íamos trabalhar. Falei, vocês precisam ir lá na casa do pastor, abrir a geladeira para ver o que está faltando. Não está legal. E não estava mesmo. Ele também tinha muitos filhos e tal. Né? E depois do direito, quando eu vi aquela situação do meu pastor, não quero ser não. Pastor não. Pastor não. Pastor ganha muito pouco, pastor. É isso aí que eu estou vendo, não aceito isso, não acho legal. Porque eu tinha ido fazer direito para ganhar dinheiro, né? Fui fazer direito para ganhar dinheiro. Porque como professor também eu não ganhava muito. Aí fiz o direito, comecei muito bem, quando chegou no terceiro ano. Aí eu trabalhava demais. Eu saía de casa às 7 horas, às vezes não dá para voltar em casa. Eu só ia chegar em casa às 11 horas, 11h30, depende. Eu trabalhei muito. Aí, o que aconteceu comigo? Quando chegou no terceiro ano de Direito, eu preparava tudo e tal, e hoje tem prova, cara, não teve tempo para eu estudar, não consegui estudar. Puxa vida, eu vou sair mais cedo, vou pegar a lancha. Eu pegava uma lancha, atravessava aquele braço de mano ali de Vitória para Vila Velha, andava a pé mais uns 20, 30 minutos, até a pracinha de Vila Velha, que era a faculdade. Falei, não, hoje eu vou chegar mais cedo para estudar, porque eu tenho prova, ou prova de direito civil, penal, processual, o que fosse, mas eu vou estudar. Aí chegava quietinho, mas sempre tinha um me esperando na porta da escola. Tinha alguém esperando? Alguém, sempre. Sérgio, eu posso dar uma palavrinha com você? Não pode. Lá se foi o meu a tempo minha hora de estudo. Ia lá para uma sala e a gente conversava. Conversar coisas do coração. Pedir conselho. Sim, o tempo todo. E isso foi acontecendo direto, a partir do terceiro ano. Que eu também fui conhecendo todo mundo, mas... E a partir daí eu falei, Deus, o que está acontecendo comigo? Porque eu ouvia sempre assim, não quero que você fique aí não. Você não vai ser advogado,
Você sentia no coração. Sentia no sim. coração e com essas interrupções, essas intercorrências que não me deixavam estudar lá, eu comecei a pensar, puxa vida, por que essas pessoas me procuram? O que eu tenho que elas me procuram? Sempre mais velhos, mais novos. E aí eu falei, Deus, ela me ajudou muito nisso. Deus, deixa eu terminar. Eu queria desistir na época. Do direito? Eu quis desistir. Ela, Sérgio, não, cara, você tá aí. Mas eu sentia que Deus não queria realmente que eu... Não, tal. Eu terminei o direito. Falei, não, agora eu vou ganhar dinheiro. Advogado. E eu recebi muitos convites. Tanto é que o nosso tio, o tio Manduca, carinhosamente chamado, que também já foi, o tio Manduca, quando eu terminei direito, ele foi na minha formatura e eu nem conhecia meu tio direito, eu não tinha muito contato com ele. Era irmão do meu pai. E aí ele era muito rico. No Rio de Janeiro, ele tinha muitos negócios no Rio de Janeiro. E eu convidei por convidar. Achava que ele não fosse a minha formatura de direito. Eu fui orador da turma. Eram 2 turmas e as 2 turmas me escolheram para ser o orador da turma. Eu falei, opa, tem um troço acontecendo na minha vida. E eu fui orador da turma. Fiz o convite, ele foi. Aí, estranhei, tio, você veio? Não, eu vim ver se você é aquilo que falam. Eu nem sabia que falavam de mim para ele, mas já falavam. Aí quando terminei de fazer o discurso, fomos para a festa, para o encontro. Primeiro foi um promotor que chegou para mim e disse, quero você no Ministério Público. Aí eu falei para ele, acho que eu não vou estar lá não, porque eu vou cuidar de outras causas. Eu disse, não, eu quero ser o seu padrinho. Aí seu coração já estava completamente queimando pro ministério. Meu coração já tinha virado. Já não ia ser advogado. Já não ia. E outros me convidaram para trabalhar no escritório também, gente importante e tal, mas... Porque quem discursa lá, a turma vê. Chama atenção. E chama atenção, você acaba aparecendo. Eles me viram e me queriam nos escritórios. Aí o meu tio me viu também e disse assim, vamos marcar uma viagem lá para o Rio de Janeiro. Vocês 2 aí, marcou para nós. Eu estava grávida de você. Grávida de mim. Estava muito bem grávida, então. Aí fomos nós 2 para lá. E ele disse para mim o seguinte, me mostrou assim, claro. Vamos lá, estou precisando de um advogado aqui comigo para cuidar das minhas coisas. Eu preciso de alguém de confiança e você é da família e é de confiança. Ele nem me conhecia, mas ele achou que eu era. Então eu era de confiança. Aí pegou a gente, levou num restaurante bacana que tinha no Império. Levou num restaurante bacana que tinha lá, que também era dele. E aquelas comidas não sabia nem o nome. Aí mostrou, conversou comigo, falou assim, eu falei, eu vou fazer o seminário, eu vou fazer teologia. Aí ele disse assim, faz aqui. Eu falei, mas... Vocês não trazem nada. Dá tudo aquilo para os outros, lá em Vitória, vem para cá, nem volta, se você quiser não precisa nem ir lá. Aí eu falei, camarada, mas tio, eu preciso fazer teologia, rapaz. Eu coloquei isso no meu coração que eu vou fazer teologia. E ainda falei para ele assim, talvez o senhor não saiba o que é um chamado. Eu expliquei para ele como é que a gente recebe o chamado. E não sei se ele entendeu, acho que não. Vamos lá no escritório. Aí me levou a gente no escritório dele. Era um escritório novinho, rapaz, no 13º andar, ali perto da praia ali, Rodrigo, Ipanema, aquela região ali. Rapaz, na região nobre. Aí ele disse, olha, aqui é a minha sala, 13º andar. Aqui é a minha sala, você vai ficar aqui, nessa mesa. Você vai ter 2 secretárias. Você vai ter uma aqui, outra ali.
Você vai receber os documentos e vai dizer para mim, assina, eu assino. Você fala, não assina, eu não assino. Uau. Tamanho e nível de confiança. Puxa, que... Oh. Ela, acho que estava bem empolgada, estava. Mais ou menos, eu queria entender, né, como é que era a situação. Né? Mas, claro, você sair de uma situação que você, né, vive bem, regrado, para uma... Quem que não, né, não gostaria? Eu fiquei realmente interessada. Tipo Jesus sendo tentado no deserto. Né? Mas com medo também. Né? Levou no alto de um prédio, ó, isso tudo é seu. O medo é rebeldia, né? Será que estou sendo rebelde? Sim. Pensando assim? Mas foi mesmo. Foi. Imagino. E ele disse assim, ó, não precisa voltar não. Vocês já ficam aqui, não precisa voltar não. Vocês vão ter um apartamento aqui no Leblon. Quem conhece o Rio de Janeiro sabe que Leblon é Zona Sul e tal, aquela coisa toda. Apartamento no Leblon. Eu vou te dar um carro do ano. Sei que você gosta de política. Te faço político aqui no Rio de Janeiro. Mas interessante que não mexeu comigo. Não mexeu mesmo. Nesse tempo, não. Não mexeu. Só que eu disse para ele, não, mas eu preciso fazer o seminário toma tempo. Preciso fazer teologia. Ele disse, faz aqui. Ele sabia até onde era. Ali na Tijuca. Ali na Tijuca, faz aqui. Não, pá, mas são tantos mapas, eu sabia como é que era. Aí ele disse, tá bom, vou combinar com você. Você só vem 3 dias aqui no escritório. Mas aí o que pesou? Claro que foi o chamado de Deus, claro. Mas pesou família. Pesou muito. Porque eu já conhecia a fama do Rio de Janeiro. Eu sabia como é que era o Rio de Janeiro, já naquela época. Era muito difícil o Rio de Janeiro por causa da... As drogas já estavam chegando lá com muita força, né? Muita força. E eu pensei, se eu levo a minha família para lá, para fazer o serviço que eu preciso fazer, primeiro, eu vou me distanciar de Deus. Eu vou ganhar dinheiro, eu vou querer ganhar mais e tal. Você temeu você mesmo? Eu me temi, como sempre. Eu tenho medo de mim. Eu falei, bom, eu vou ganhar muito dinheiro. Não vou ter tempo para os meus filhos, não vou ter tempo para a minha família. Esses meninos vão cair aí nesse mundo aí. Sabe lá Deus no que? Não é isso. E mesmo. aí você voltou e começou o seminário em seguida, pai? Imediatamente. Até comecei no escritório. Comecei, mas eu não me achava legal com aquele terno todo, eu me achava uma besta, um mitidão bobo. Botava aquele terno e tal, ia pra lá. Não gostei. Eu não gostei. Fiquei lá com o cara e tá um tempo no escritório, mas aí quando eu vi que tinha umas falcatruas, uns negocinhos assim que eu tinha que fazer para poder conseguir, não é. Eu vou aproveitar o direito para poder ajudar os membros da igreja, né? Mas tem um fato interessante que eu preciso contar. Quando a gente estava lá no restaurante, ele falou assim, quanto é que você vai ganhar lá como pastor? Eu acho que na época era 1.300 e pouco, 1.000 cruzeiros, eu acho. É o que eu vou ganhar. Aí ele chamou o cozinheiro dele, o maître. Fulano, faz favor. O cozinheiro chegou lá na mesa. Pois não, senhor? Você ganha quanto aqui? O cara falou, 3.000 cruzeiros. Né? Você vai ganhar menos do que meu cozinheiro. Mesmo assim você escolheu voltar. Mesmo assim. Mãe, como é que vocês se conheceram, você e papai? Então, ele tinha uma dupla, né? Era ele e um outro amigo. Tu por que sertaneja? Cantava na igreja. Não, dueto, né? É o dupla. É dueto. É dupla, rapaz. Dueto, dupla, né? É. E eles foram fazer um trabalho na nossa igreja, lá em João Neiva. Eles eram aqui de Vitória, né? Lá de Alto Lá. Já era famoso então, sair de Vitória e viajar pro interior. É tipo um intercâmbio, né? E ele e o colega dele, que hoje é médico, ficaram interessados em mim. Os dois? Os dois.
E eu tinha uma prima que se parecia comigo também, um pouco e tal. E eles falaram assim, Bonita. cicrano, né? E eu não estava sabendo de nada. E ia acontecer um congresso em Vitória, Congresso da Juventude. Celeste era o nome do congresso. Celeste. E o menino era o presidente. Aí eu falei assim, ó, não sei se vai dar pra gente ir, papai tem que deixar, né? Pedir pra pagar uma. E acabamos indo. E eles fizeram uma aposta. Quem conseguisse me encontrar primeiro. Mas nesse aí, Paulinho não era presidente ainda não. Quem me encontrasse primeiro ia investir em mim, né? Mas, até então não sabia de nada. E eu tinha saído de porque na época lá, quando a gente namorar 2 meses, a gente levava a sério, né? Muito a sério. E eu estava namorando com um rapaz que era de Vitória, ele aparecia lá 3 meses, né? Depois que não tinha dinheiro também para viajar. E não era evangélico, não era crente e tal. E eu tinha terminado, porque quando eu participava da Sociedade de Moça, a gente recebia aquelas, né, orientações como mensageiro do rei, eles ensinavam que a gente tinha que orar a Deus para ele escolher o companheiro da gente. Uhum. Eu falei assim, gente, como que é isso, né? Como é que eu vou saber que Deus escolheu um rapaz para eu namorar? E esse menino não era evangélico. Ele ia lá, passava 2, 3 meses, foi mais ou menos 7 meses de namoro. Ele ficava em casa, eu passava, eu via na janela a casa da irmã, eu ia para a igreja, eu disse, não vou deixar de ir para a igreja, porque ele não é crente, eu tenho que dar meu testemunho de que sou primeiras coisas de Deus. Aí ia para a igreja, ele ia lá para casa à tarde, assim, para conversar e tal, tinha que frequentar a casa, na época não podia namorar na rua. E aquilo me incomodava, que eu disse, gente, como eu vou saber que é de Deus? E eu pedi a Deus para me mostrar isso. O momento certo de eu ter a certeza que era ou que não era de Deus. Uhum. E ele fez o vestibular uma vez para medicina, não passou. Na segunda, ele estava tentando, né, quando a gente estava namorando. E ele lá, num momento, ele disse, eu tenho tanto medo de não passar no vestibular, estar frequentando a casa, e é uma responsabilidade, eu quero, estou lutando para que eu passe no vestibular. Aí, sabe o que é assim, eu ouvi claramente uma voz assim, eu ouço até hoje a sensação que eu tive, né? Esse momento é agora. Porque assim, parece que tinha ouvido alguém, né? Uma voz masculina, assim. Aí, de novo, eu virei para ele e disse, vamos terminar? Aí nós começamos a chorar, nós dois. Choramos. Ele disse, mas é isso? Eu falei assim, mas eu também não disse do que eu estava sentindo, né, da experiência que eu estava tendo. Aí ele foi lá em casa à noite, falou com o papai, aí ele levou uma tampinha de refrigerante, na época tinha uma tampinha, quem achasse um macaquinho, né, dentro da tampa, impresso dentro da tampa, ganharia outro refrigerante. Levou a última coisa que eu te dou. Te deu um refrigerante para terminar. Eu dizia que era como se estivesse despedindo, né? Aí pronto. Só que eu fiquei 1 ano sentindo isso. Sim, triste. Triste, ele apareceu na casa da irmã e eu, ai meu Deus, era isso que eu queria, não era isso que eu queria e tal. Mas é de Deus, lutando. Aí quando ele apareceu, eu falei assim, eu não quero mais estudante, eu não quero ter essa experiência de estudante, ele era estudante, eu não quero mais. Aí ele ficou insistindo, eu disse que não. Só que ele começou a escrever cartas, poesias, e mandava, e eu sempre dizendo, eu não quero, eu estou orando. Aí um dia ele ficou tão aborrecido, passaram 6 meses ele insistindo. Se for da vontade de Deus. Se for da vontade de Deus. Deus. Escrevia? Se for da vontade de Deus. Isso, tá certo. Porque eu queria saber, que eu não sabia, eu não entendi. A mesma voz tinha que falar. Aí ele meio assim mandou assim, umas palavras mais duras, né, senhora? Eu estou cansado de ouvir você falar que é da vontade de Deus, mas deixe seu coração também falar. E ele tinha mandado uma foto dele. Aí eu falei, puxa vida, deve ser, né? Deve ser resposta de Deus mesmo.
Aí começamos a namorar, mas só que eu não estava muito afim dele, não estava interessada. Também você lindona, aquele cabelão. Uau. Dizem, né? Aí Não, começamos. era muito bonito. Só que eu também não podia ir muito lá em João Neiva, Pobre. porque eu não tinha dinheiro. Eu ia de trem de Sem casa, grana. casa Sem de grana. segunda. Ia de trem, pai de Mas tinha um rapaz na nossa igreja que ele era apaixonado por mim. E eu gostava de saber que ele era Fila, apaixonado gente. por mim. Eu ficava curtindo, sabe como? Vou me arrumar para ele achar que eu tô, né? Uau. Arrumada e tal. E Sérgio demorava muito a ir lá. Sem grana. João Neiva, não tinha dinheiro. Estudando. E ele insistindo. Aí eu já estava quase né, caindo na lábia dele. Aí eu falei para ele, ó, mandei uma carta. Se você não vier aqui com mais frequência, eu vou acabar. E Arrumou dinheiro ele rapidinho. sabia desse menino. Da competição. É, mas eu não namorava. Sim, sim. Mas eu gostava de ser, né? Como é que fala? Ser Cortejado. cortejado. Isso mesmo. Aí, quando eu falei isso pra ele, pronto. Ele não passava 15 dias, aparecia, dava um jeito lá, a avó dele Tá dava pagando um as jeito. dívidas até hoje de trem. Minha irmã pagava pra mim porque ela já estava trabalhando. Deixa uma irmã lá. Então, assim, essa foi uma experiência, quando você falou de experiência, é uma experiência forte que eu tive com Deus. A primeira causa para ver a namorada, quem deu foi minha irmã. Essa foi uma experiência forte. Que eu bom, tive. mãe. E aí vocês se casaram em que ano? 1974. 1974. Quantos anos você tem hoje, mãe? Vou fazer 73. Eu casei na véspera do meu aniversário. 6/7/74. Dia 7 eu fiz aniversário. Vai fazer 73 anos. Quantos anos você tem, pai? Só 75. 75 anos. Gente, eu tenho os pais mais lindos que existem, mais jovens, com 75, 73 anos de idade. Pai, como é que foi a sua conversão? Fala um pouquinho dela, por favor. Rapidinho pra nós. Tá. Rapidinho? Rapidinho. Na verdade, eu nem sei. Eu me lembro que eu era criança ainda. Eu fui batizado aos 9 anos de idade. E havia um poeta chamado Mário Barreto França, que ele tinha, os filhos dele cantavam. Ele recitava as poesias, pregava, mas os filhos cantavam. Eu tinha, acho que 9 anos na época, 8 anos, por aí. E aí, de repente, eles cantaram, o Mário Barreto falou as poesias dele lá, declamou, pregou, e no final ele fez um apelo. Quem queria ser um missionário? Aí quem foi lá? Eu fui. Aí ele botou a mão na minha cabeça, assim, eu lembro disso. Você tinha 9 anos aí? Eu acho que sim, 8, 8, 9. E botou a mão. Esse aqui vai ser um missionáriozinho. Que legal. Aquilo eu não dei muita bola, não. A minha vida seguiu e aos 9 anos, aí você fala, mas você se converteu? Eu não entendia nada disso, sabe nem o que era conversão. Eu me batizei. Sim. Porque uma menininha bonitinha ia se batizar naquele dia e eu queria me batizar junto com ela. O nome dela, não vou falar. Não fala. Mas aí, na hora que hoje ela batizou, eu batizei, fiquei feliz da vida e a minha vida continuou, a minha vida seguiu. Fiquei na igreja a vida toda, pisei na bola um monte de vezes, a vida toda. Eu dou graças a Deus que o meu pastor, naquela época, excluía. Eu não sei se o meu pastor não sabia, mas nunca fui excluído. Eu estava sempre lá na igreja, na escola dominical, participando. Mas o que eu fazia, claro que não bebia, mas cheguei a fazer até isso uma época. Mas não era aquele cara que bebia. Você nunca saiu da igreja, você ficou ali o tempo todo na igreja. Mesmo pisando na bola. Mesmo pisando na bola. Você, mãe, como é que foi a sua conversão? Você lembra? Eu também me batizei com 9 anos, mas eu não tive essa experiência forte de conversão, porque crescendo, né, ali no Evangelho e sempre envolvida com os trabalhos, mesmo de criança, participar da sociedade de criança, todas as atividades da igreja.
Mas eu achei que aquele era o momento que eu deveria me batizar. Batizei com o pastor Armando Negreiros, ele era na época interino, lá em João Levi, e era pastor da Igreja Batista da Glória. Na igreja a vida inteira, mãe? Vida inteira. Então, quando o Sérgio falou de pecado, né, de estar fazendo coisa errada, porque naquela época, qualquer coisa você achava que estava fazendo de errado. Por exemplo, passar em frente a um cinema e olhar um cartaz, que na época ficavam os cartazes bem nas Era portas de pecado? vidro. Uau! Se alguém visse, um diácono visse, falava que você estava indo pro cinema, não podia. Uau. Meu pai, ele foi juiz de menor, né? Na época ele falava juiz de paz. E ele sempre participava dos carnavais, nos clubes. E na época, mamãe levou a minha tia, que era da roça, que não conhecia carnaval, e aí minhas outras irmãs foram, eu não quis ir, porque eu fiquei com medo de ser excluída da igreja. Todos foram excluídos. Todos, menos eu ainda queria me excluir. Eu comecei a chorar na hora da sessão. Aí, não, ela não foi, não. Aí eu não fui excluída. Meu irmão mais velho, que nunca gostou de igreja, levantou-se, eu fui. Eu fui. Então, assim, a gente se culpava muito. Tanto quando eu estava noiva, lá na casa, na família desde lá de Valadares, né? Na cidade de Valadares, Sérgio me chamou para ir ao cinema. Pensa na culpa. Eu lá dentro do cinema, me sentindo em pecado. Nossa. Porque Tamanha era a pressão. Pai, conta pra mim. E se o filme fosse impróprio, ainda pior. Se você Com certeza. vamos embora. Pai, conta pra nós, claro, pra mim, pra todo mundo aqui, o que mais marcou sua vida com Jesus? Uma experiência grande, bonita que você teve com Jesus, assim, na sua vida. A minha vida toda foi uma experiência com Jesus. Mas as experiências começaram a acontecer na minha vida a partir do momento em que me tornei pastor das igrejas. Porque eu lidava com as ovelhas e via aquilo acontecendo na vida daquelas pessoas. E quando eu vi que vocês começaram a tomar gosto pela coisa, mesmo sendo já adolescentes e depois jovens, eu vi que vocês não se desviavam, continuavam, e isso foi me alegrando e eu entendi que a nossa decisão de não estar ou ficar no Rio de Janeiro agora começava a dar resultado, porque eu via a minha família buscar o Senhor, sempre juntos. Os dois primeiros cresceram, eu era o capelão do colégio na época, e o que eu disse? Eu disse o seguinte, olha, eu não tenho como dar assistência a vocês como pastor, mas eu gostaria que cada um escolhesse um pastor para ser pastoreado por ele. Foi quando o Queco resolveu e Clay resolveram ir para Santa Mônica, né? E você ainda me acompanhava porque você era muito pequeno. E aí você ainda ficou no meu rastro. Todas as minhas experiências foram marcantes. Há muitas experiências boas, marcantes. Na minha vida, na vida dos outros, na vida dos outros através da minha vida e dos outros também na minha vida. Eu cresci muito enquanto estive, e até hoje, né? Quantos anos de pastor você tem, pai? Olha, Foi 82 que você foi ordenado? 83 eu nasci. 5. 85. Eu fui ordenado em 1985. 40 anos. Já não era menino mais, Uhum. porque eu não queria ser pastor. Uhum. Aí eu não resisti. Tanto é que quando eu comecei a fazer o seminário, também fui ordenado no 3º ano. Sim. E já era pastor no 3º ano. Eu pastoreava a igreja e ia para o seminário. Sim. Mãe, papai 40 anos no ministério, agora está aposentado, servindo lá na Igreja Batista Itaparica, com o pastor Eliomar. Família de pastor não é fácil. Você saiu de um ambiente onde você não podia passar em frente ao cinema e ver um cartaz. 10 anos de casada já. Já há 10 anos de casada, papai resolve ir para o seminário para ser pastor. Ou seja, você quando casou com ele não sabia que havia, nem ele sabia que havia um chamado, e você tem sido esposa de pastor ao longo desses anos. Como é ser esposa de pastor, mãe?
Então, quando ele decidiu, né, já tínhamos 10 anos de casado, eu fui entender que lá na minha juventude, adolescência, quando você ouvia sobre missões, eu sentia vontade de ir para o IBER, né, naquela época. Eu falei, como seria se eu fosse para o Que IBER? era um seminário de educação, né? Religiosa. Então isso aí talvez já fosse o chamado Sim, que que seria legal. mais para frente. Que interessante. Né? Mas como esposa de pastor, eu procurei fazer o que eu pude, né? Com 3 filhos, eu trabalhava fora, trabalhava um período da manhã e outro período da noite, depois, isso já foi bem depois. E tentando conciliar, não foi fácil, porque eu trabalhava de segunda a sexta, final de semana igreja, e chegava em casa 10h30, 11 horas da noite, 5h30 tinha que estar em pé. E assim foram, né, os 25 anos que ele ficou ativo. Como pastor presidente. E capelão. E foi desafiador, que depois eu quis fazer música sacra, né? Aí estudava à noite e foi uma experiência que, assim, na época eu entendia, porque eu trabalhei na área da saúde. E eu era técnico de laboratório. Eu fiz, como ele fez 1 ano intensivo de ciências biológicas, eu fiz 1 ano intensivo de patologia clínica. Mas eu queria fazer uma faculdade de farmácia. Só que eu sempre coloquei as crianças, a educação, já que o pai já estava, né, bem envolvido com a faculdade, com o trabalho e tudo, e eu também no trabalho. Eu me culpava ter que ficar muito tempo fora. Apesar de ter mamãe sempre para dar o suporte. Mamãe foi embora muito cedo também. E aí eu resolvi, como ele assumiu o mesmo ministério, então acho que mulher de pastor tem que ter fazer alguma coisa na igreja, né? Aí eu fui fazer música sacra. Porque eu estudei música quando era criança, mas só que eu tive uma preparação ruim. Assim como hoje, se você colocar uma criança numa escola ruim, vai dar resultado ruim, a alfabetização não vai ser legal e tal. Mesma coisa na música. E aí eu não tive uma formação de base tão boa. E eu também não era, né, acho que eu também não tinha esse dom para música. Mas eu achava como se fosse pastor, eu tinha que ter alguma coisa, né? Sim. Dentro do contexto do ministério. Eu já tocava alguma coisa nos cultos da igreja e tal. Mas aí eu resolvi fazer música sacra. Só que não foi a minha área. Eu não gostei. Entendeu? Então eu fiquei, até trabalhei 2 anos como ministro de música, depois eu não quis mais. Inclusive, foi só em Jardim América, né? Jardim América. E eu muito estressada, à noite tinha que ficar até preparando partitura, pro coral, aquelas coisas. Aí Serginho mesmo, você mesmo falou, né? Mãe, se for para você ficar tão estressada assim, é melhor você largar. Aí eu falei, uma coisa, vou parar. Porque eu não estava dando conta, né? Trabalhando o dia todo e muita coisa. É bom dizer que não foi por exigência do pastor. Não, era um desejo, né? Eu queria me colocar num lugar... Servir. Até porque, no meu entendimento, ela não tinha culpa de agora ter se tornado a esposa de um pastor. Então eu não tinha que exigir dela. Não podia. Como é ser pastor, pai? É barra. Não é fácil não. Ser pastor não é fácil não. Você tem que realmente ter um chamado. Você precisa ser chamado. Não é eu sou pastor, eu sou isso, eu sou... Não é. Você precisa receber esse chamado e contar com Deus em todo o tempo para te dar muito amor, muita paciência e dedicação. Você precisa se dedicar. Quando eu digo se dedicar, por exemplo, quando eu trabalhava no colégio, aí me chamaram para o ministério, na Igreja Batista em Curlândia. Aí me chamaram para a primeira igreja. Eu fui para lá. Só que eu tive que deixar o colégio. Eu já estava há um tempo no colégio. Quando eu deixei o colégio, depois de consultar alguns pastores, tem que ser tempo integral. Eu não gosto dessa palavra. Não gosto desse negócio. Pastor tempo integral. Não gosto.
porque o pastor já é tempo integral. Esteja ele onde ele estiver, ele é tempo integral. Eu entendia assim. Aí eu pensei, puxa vida, deixei o colégio, fui para a igreja para assumir tempo integral. Aí às vezes ficava lá tempo integral sem fazer nada. O que eu estou fazendo aqui? 6 meses. E os alunos e a escola volta, pastor, volta, porque já passaram 3 aqui, não ficaram, volta. Aí o que eu fiz? Chamei a igreja, a diretoria da igreja diz, olha, eu estou incomodado, porque para mim dar aula é um ministério. É um ministério. Então eu gostaria de começar a dar aula, voltar, porque o colégio me quer de volta. E voltei. Tem alguma experiência marcante, negativa, que você teve no ministério? Eu tive muitas, mas não gostaria nem de citar isso aí, mas eu tive lá você tem, por exemplo, você vai para uma igreja aí, lá atrás, e aí, você não está de terno por quê, pastor? Pastor tem que usar terno. Isso os membros da igreja? Claro. E aí, o pessoal está reclamando, cadê o terno? Você está num calor terrível, você tinha que estar de terno, tinha que gravar. Uma hora eu chutei o balde. Numa cidade que eu fui pastor, eu tive que falar a verdade. Meu Deus do céu, que isso? E tive que chamar a igreja para falar com ela, né? E falei num domingo, a igreja lotava, e eu disse assim, por favor, se tiverem que falar da minha gravata, falem diretamente comigo, não falem com o irmão aqui não, porque o irmãozinho, coitado, todo dia ele vem falar comigo, da gravata, por favor, falem comigo, eu não sou um bicho papão, eu não vou pegar vocês, falem. E aí pararam de mexer com o negócio da gravata. Mas foi uma experiência que eu passei por cima, sem problema, como passei de tantas outras. Mas há sempre umas experiências negativas que com carinho, com cuidado, com prudência, com delicadeza, a gente vai contornando. Eu lembro de uma, pai, na época, num dos ministérios que você teve, isso eu lembro bem na minha memória, que um determinado grupo se levantou contra você, e eu, como filho mais novo, eu gostava muito de ir no quarto de vocês. Desde pequeno até pré-adolescência ali, eu me lembro que um dia eu desci, a gente dormia em cima, vocês ficavam no quarto embaixo. Eu me lembro de descer e ir no seu quarto e você estava lá orando. Eu me lembro disso, nesse período difícil lá em Vila Nova, né? A gente morava em Vila Nova. Eu me lembro disso, desse tempo difícil. Eu sei que foram muitos, eu participei de alguns, tenho certeza que tem muitos outros, mas eu tenho certeza também que tem coisas marcantes, boas, sim, que edificaram demais a sua vida. Conta uma coisa que você lembra e sorri hoje ainda. Feliz da vida? Muitas, mas então... Uma. Tem uma. Eu vou dar um exemplo do seu Acácio. Meu primeiro ministério. Seu Acácio, 62 anos, safenado. Eu, lá na Cobilândia, eu ainda andava assim, a paisana, eu não botava terno, só mesmo no domingo para pregar e tal, mas ficava muito à vontade enquanto atendia na igreja. E um dia eu estou ali na frente da igreja, seu Acácio passa e disse para mim assim, ele não sabia que eu era pastor, ele disse para mim assim, eu posso estudar a Bíblia aí com vocês? Eu falei, não só pode, como deve. Na hora que o senhor quiser. Então tá, mas eu vou dizer uma coisa, eu não quero ser crente não. Eu falei, não, o senhor não precisa ser crente. O senhor vem estudar a Bíblia. Porque eu ensino Bíblia lá na minha igreja, na igreja católica, há 10 anos. Eu tenho lá um grupo.
E eu falei para ele, mas não tem problema, o senhor pode vir e ficar aqui à vontade de estudar. E aí botei o senhor Cássio como professor. Primeiro, achei que era o melhor, o professor não deu conta, pediu para ele sair de lá. Peguei o senhor Cássio, botei no outro professor, o professor também não deu conta, porque o senhor Cássio perguntava muito. Eu falei, senhor Cássio, quer saber de uma coisa? O senhor vai me ajudar a dar aula para os recém-convertidos. O senhor conhece a Bíblia, vamos para lá. Aí levei o senhor Cássio para lá. E o senhor Cássio ficou. Mas toda vez ele falou, ó, quero ser crente não vou batizar não. Não vou batizar. Ah, beleza, mas continuou estudando a Bíblia. Quando ele voltou para ensinar a Bíblia na Igreja Católica, o padre chamou ele e falou, ó, está proibido de ensinar aqui. Ele tinha um grupo, ele ensinava, não pode ensinar mais. Ele falou, ah não, vou lá no bispo. Vou no bispo. Reclamar para o bispo, para ver se o bispo Para ver se o libera. bispo libera. Chegou no bispo, o bispo falou assim, o que o padre falou? Não pode. Então não pode. Eu assino embaixo, está proibido. Aí cortaram o seu Acácio. O seu Acácio levou o grupo para casa dele, para ensinar a Bíblia. Ensinando a Bíblia, ensinando. O padre descobriu. Eu vou excomungar todo mundo que está indo na casa do Acácio para aprender Bíblia. Aí eu saí de Cobilândia, fui para o Canto, né? Aí, há pouco, um tempo, recebo um telefonema, como eu disse para vocês, ele não pedia, ele mandava, ele disse assim, pastor, vem me batizar aqui dia tanto, no domingo tal. Eu falei, oh, com muito prazer, mas vou mesmo com prazer. Como eu tinha medo dele dar um piripaque por causa da safena, nós tínhamos um amigo lá na Praia do Canto que era cardiologista. Eu falei, você vai comigo, Zé? É o doutor José Carlos. Ele falou, eu vou, Sérgio, claro que eu vou. Porque vai que eu quero. Ó, você vai me batizar, não sou só eu agora, não. Eu e o meu filho. Então eu batizei os dois. Que legal. Os dois. Aquele camarada deu um banquete, convidou a igreja toda para a casa dele, fez um mesão assim fora da casa dele e deu uma festa. Então isso, primeiro ministério, isso me empolgou tanto que fui tendo outro. E fui tendo e isso aí me impulsionava. Glória a Deus. Mãe, cada momento que você teve foi único, com toda certeza, seja como mãe de 3 filhos incríveis, maravilhosos, maravilhosíssimos. Mas você também teve experiência como ministro de música, como esposa de pastor. Tem alguma coisa que, se você pudesse voltar e viver novamente, de tão bom que foi, tanto como esposa de pastor, como ministro de música, ou de maternidade, alguma coisa na vida, se você pudesse voltar, você voltaria para viver de novo, que foi bom? Poxa, difícil. É difícil, se você não lembrar, não tem problema. Muito difícil, porque na igreja, a minha experiência, assim, a experiência marcante, não teve uma experiência marcante, foram várias experiências. O carinho que a gente recebia como esposa de pastor, né? Mesmo com algumas dificuldades, as lutas, né? Eu me sentia bem, porque eu me sentia amada e elas diziam assim sempre para mim, Keila, quando você chega, você inspira muita paz. Então isso assim me levava a pensar, né, na responsabilidade que eu estava tendo ali. E quando as pessoas também se convertiam, né, que tomavam a decisão de né, no altar, isso aí também era muito. Então as experiências boas dele acabavam sendo minhas também, né? Porque eu estava junto, compartilhando. O ministério não é de um só. Agora, se eu voltasse a ser mãe hoje, eu não saberia como agir, não. Muito difícil hoje ser mãe. Muito difícil. Pai, sobre família, a gente está terminando e eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que você aprecia no Queco, que é o mais velho, no Clay, que é o do meio, e no Serginho, que é o seu mais novo. Fantástico esse aí. Melhor que pensar pelo terceiro. Depois. O que você aprecia nos três? Nos 3. Características ou coisas neles? No Kellington, que a gente chama carinhosamente de Queco, né? No Kellington, a garra, o
estudo, ele gosta de estudar, ele procura saber, ele quer conhecer. Eu fico admirado com isso nele, gosto disso nele. Gosto mesmo. No Cleidson, a disposição para trabalhar. Cleidson trabalha. Para ele não tem tempo ruim, ele gosta de trabalhar, ele vai à luta. Também é pastor, está cuidando lá da igreja, né? Com a ajuda, naturalmente, da esposa e tal. Mas o Cleidson é trabalhador. Isso também eu gosto muito nele. E você, essa disposição que você tem de pastorear, de cuidar, eu vejo muito de mim em você, isso aí. Não com essa pressa não, eu sou fui mais devagar, e sou ainda mais devagar. Se eu vou fazer, vou chegar, mas não rápido assim, não, eu vou devagar. E dá tempo de pensar até. E parece que com você é diferente. Mas você tem a quem puxar. DNA. É o DNA. Mas eu amo os meus filhos. Você lembra que quando você estava para vir para cá, na verdade antes até, pai, vou fazer teologia. Cara, a gente quer ouvir, eu vou fazer medicina, eu vou fazer direito, eu vou fazer... Eu estava vendo isso. Você quer isso mesmo? É isso que você quer? Vou fazer teologia. Até por causa da irmã Rosa lá, tinha conversado com você. Eu acho que ali você ficou despertado. Naquela época, você era muito novo. Mas eu falei, meu filho, vem cá. Você foi o que mais chorou no meu ombro. Você viu as lutas e participou delas. As lutas que eu passei. É isso mesmo que você quer? Falei, pai, eu vou fazer teologia. Falei, beleza, mas vamos combinar. Você vai fazer um outro curso. Você faz um outro curso porque aí você aprende a fazer tendas, aí eu usei o apóstolo Paulo. Você aprende a fazer tendas, você não mata a igreja não te mata. Porque às vezes a gente diz, porque a igreja me chamou, ela que me tira, foi Deus que me trouxe. Não, eu não gosto muito dessa história não. Não gosto não. Deus traz sim, Deus leva sim, mas Deus tira também. Não. E você encarou isso aí com muita força, com muita garra, com muita verdade. E nisso eu vejo alegria, inclusive, no seu coração. Por isso que na sua posse foi bom eu ter vindo. Por quê? Eu queria ver onde você estaria. Você era novo, muito novo. Você pregou na minha posse. Pois é, preguei, mas muito novo. Vamos conhecer o povo, vamos lá. Aí depois de conhecer o povo, você acaba se tranquilizando, mesmo que talvez aparentemente não fosse aquilo, mas foi. E hoje a igreja está do jeito que está. Quando a gente se entrega, a gente se dedica, Deus usa. Basta eu me dispor. Eu preciso dizer assim, Deus, eu quero ser usado. Ele usa. Deus faz o resto. Ele usa, é ele que usa. E eu vejo que hoje você está tranquilo aqui, está bem nesse lufa-lufa, nessa correria, mas você tem muitos amigos, você tem irmãos cuidadosos, você é bem cuidado. Gente boa aqui. A igreja te ama, não é? A prova está aqui, né? Mãe, o que você mais aprecia em cada filho? Eu concordo plenamente com o Sérgio, foi um dos dias do Kérito, né? O Kérito realmente sempre foi muito estudioso, muito certinho, né? Você lembra das revistinhas, né? Sim. Ele terminava de ler leite e colocar um livro pesado assim para poder ficar... Não dá o livro. Aí tem o Cleidson, que é o do meio, também muito trabalhador, hoje é pastor. Então eu concordo plenamente com o que o Sérgio falou. E você tem sido realmente uma prova, né, de muita fé, de dedicação. O Cleidson também se dedica demais. E você, por estar longe, a gente fica assim, às vezes um pouco mais preocupado, né, porque está tão longe, o que está acontecendo, será que está tudo bem? O Cleidson mora mais perto, a gente sentiu um pouco de saudade, né?
a gente se encontra. Mas dos três, realmente, todos os três têm um perfil que no final é o que nos alegra, né? Nos alegra todos. Queria que vocês, para a gente poder terminar, duas perguntas para a gente poder encerrar esse momento que para mim está sendo realmente muito bom. Primeiro, eu queria aproveitar esse momento para minha pessoalidade. O que vocês poderiam deixar de instrução e conselho para o Serginho lá de 70 anos? Lá da frente, lá do futuro, lá da idade de vocês. O que vocês deixariam de conselho? O que vocês gostariam de ver com o Sérgio aqui, bem mais velho, já em final de carreira? Para mim, seria servo bom e fiel, que se mantenha, né, sempre atento às ciladas, né, porque às vezes o inimigo, eu vi um pastor certa vez falando, que quando ele vem para comer pelas beiradas, para depois abocanhar. Então seja atento, esteja sempre em oração, ver se você tem feito até aqui, e vigiar. E você vai chegar e dizer, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Isso aí, isso mesmo. Não tem jeito, as lutas virão. Envelhecer é importante, mas que você possa envelhecer com o coração cheio de amor e paz. E paz. Quando a gente sente que Deus está com a gente goza de uma paz que não tem tamanho. A gente não consegue medir essa paz. Por isso que o mundo não tem paz. Mas se a gente está aflito, o que a gente faz? A gente busca. E Ele cuida. Eu sei que você tem sido cuidado. Assim como eu fui, eu não pensei que eu fosse viver tanto tempo. A gente não sabe, a gente não prevê. Mas o que a gente pensa e para você? Não tem como dizer para você, seja assim para viver assim. Não. Mas Deus vai te orientar por todo esse tempo, até o dia que Ele quiser. Se Ele quiser que sejam 75, Ele vai cuidar de você até lá. Se não, vai ser mais. Mas não se esqueça desse único e suficiente Salvador, esse Deus que te dá paz. Se não estiver em paz, não está muito legal. Sinta paz. Se você está sentindo paz, um dia nós estávamos num encontro de casais, eu acho que a gente era o casal mais velho de casado, e me pegaram de surpresa, assim, numa pergunta, e disseram para mim assim, pastor, fazer o quê para ficar tanto tempo? E tinha pastores lá também. Eu fui pego de surpresa, eu só disse uma palavra, persevere. Uhum. Aí riram, e eu perseverei. Estamos perseverando. Glória a Deus. Em meio às lutas, Persevere. Amém. Para a gente encerrar, Pai, deixa um conselho para as pessoas que estão ouvindo, para as famílias de pastores, famílias de missionários. Conselho, uma palavra de incentivo, uma palavra de esperança para as pessoas. Aí você pode olhar para aquela câmera ali. A todas as famílias que estão sendo e serão alcançadas, que Deus possa cuidar do coração dos pais. Primeiro, pais pastores ou não, pais, homens, mulheres, não deixem de fora as famílias de vocês, os filhos de vocês. Cuidem com muito amor dos filhos, porque, por certo, Deus os estará abençoando, vai ajudar vocês na caminhada. Quando a coisa estiver muito difícil, ajoelhem-se, orem, deixem os filhos descobrirem ou encontrarem vocês em algum momento, pais, orando, estudando a Bíblia,
Falem com eles de Jesus. Não se esqueçam disso, principalmente aqui onde nós estamos. Não se esqueçam de cuidar dos filhos. Porque os filhos, Deus nos permitiu tê-los. Deus nos deu. Na verdade, eles nem são nossos. São de Deus. Nós temos a responsabilidade de administrar a vida deles. Portanto, pais, famílias, sejam famílias abençoadas por Deus e prosperem, e cresçam, e amem, e vivam. Até os 70, 75, eu não sei quanto tempo Deus quiser que vocês vivam, que Deus os abençoe. Amém. Mãe, deixa um recado para as pessoas que estão com a gente aqui agora. Qual conselho, uma palavra? Eu quero deixar para vocês um versículo da Bíblia, né? Que ficou marcado no meu coração desde quando meu pai estava acamado, quando ele pedia, né? Olha, hoje você esqueceu de falar o versículo. E eu colocava a mão na cabeça dele e dizia, né? Número 6:24. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém. Eu quero honrar vocês. Obrigado por cada esforço, por mim, por Clay, por Keco. Obrigado pela dedicação. Obrigado pelos sacrifícios com a nossa família. Tudo que eu sou, eu devo a vocês, a formação, aos conselhos. Quando me desviei, depois de... Nunca fiquei longe como você, mas quando resolvi viver duplamente a vida, um pé no mundo e um pé na igreja, quando voltei, conversei com você, pai, e você dizia que você sabia de tudo e me acolheu de volta, e choramos ali. Logo em seguida veio o chamado para o ministério. Isso marca muito a minha vida. Me lembro de várias vezes chorar no colo de mamãe com questões sentimentais, minhas dúvidas que eu tinha, e vocês sempre me acolheram, sempre me aconselharam, sempre estiveram ali. Obrigado por tudo que vocês fizeram, obrigado por cada puxão de orelha, por cada correção, obrigado pelo Kenner na perna, pela cintada na bunda, obrigado mesmo por tudo que vocês fizeram e fazem. Eu te amo você, pai, amo você, mãe, e que muitos e muitos anos a gente ainda tenha pela frente, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Obrigado por ficar comigo esse tempo tão especial na minha vida. Eu tenho certeza que pode edificar muito também a sua. Não deixe de comentar aqui nesse vídeo o que mais marcou nesse nosso bate-papo. Curta o vídeo, manda para as pessoas, manda para o seu filho, para o seu pai. Tem uma ideia como essa, faz aí você um podcast com seus pais, honra seus pais, assim como eu tentei fazer aqui, e extrair deles o melhor para a gente poder crescer e ser edificado. Que Deus te abençoe, um grande abraço, até a próxima, tchau.